Capítulo 6. A época dos totalitarismos, 1933 a 1939. Depois de um pós-guerra difícil, o mundo deslizava para outra guerra. O assassinato de Alexandre I da Jugoslávia na França em 1934 desenhou no horizonte presságios funestos. Na América, iniciava-se a era do New Deal, começar de novo para enfrentar a crise económica. Reformar, reconstruir, repovoar, refazer eram verbos que Roosevelt conjugou bem perante o crescimento dos conflitos sociais. No seu discurso para aceitar o lugar de presidente dos Estados Unidos em março de 1933, as palavras de Roosevelt não surpreenderam. Só há que ter medo do próprio medo. Havia motivos. Nuvens cinzentas cobriam o mundo. A Alemanha nazi, a Itália fascista, a Rússia de Stalin, enquanto a Europa era invadida de regimes totalitários. Roosevelt sabia que a democracia não era compatível com o desemprego. Disso falava nas suas conversas junto à lareira. Por isso ignorou a política republicana do laissez-faire e começou a fazer coisas. Rodeou-se de homens como o Henry Hopkins, a quem encarregou da luta contra o desemprego. Enfrentou economistas como John Keynes e a sua teoria geral do trabalho. A partir de 1935, após o impulso que foi dado à agricultura, à indústria e às obras públicas, Roosevelt tentou melhorar a vida. Organizou o seguro de desemprego, de velhice e invalidez e garantiu o direito à greve. Os desempregados esperavam trabalho e ajuda e conseguiram. Na política exterior, os Estados Unidos aproximaram-se da URSS em novembro de 1933, uma aproximação desejável após a guerra sino-japonesa e a expansão nipónica na Manchúria. Foi difícil lutar contra a inércia do isolamento do país. Roosevelt sabia que ser neutro não era fácil. Isto foi dito em Chicago em outubro de 1937. A epidemia da violência torna impossível ficar de braços cruzados. Um ano depois iniciou o rearmamento. Em 1933, a Exposição Mundial de Chicago confirmou que os Estados Unidos eram o líder mundial e as suas formas de vida ficavam na moda. Roosevelt, cumprindo as promessas eleitorais, aboliu a lei seca. Os efeitos da Grande Depressão sentiram-se também na América Latina. As repercussões foram graves no âmbito industrial e os preços das matérias-primas caíram. Uma queda de 60% no comércio e o mundo, que se aproximava do protecionismo, encheu-se de alfândegas. A produção e os preços desceram até 1939. À crise económica juntava-se a política e a social. Em Cuba, onde Fulgêncio Batista se tornou no homem forte, as revoltas de estudantes de 1934 mostraram uma situação comum a muitas repúblicas da América Latina: descontentamento e corrupção política. Mas nem todos eram governos corruptos e ineficazes. No México, Lázaro Cárdenas integrou em 1934 a esquerda do Partido Revolucionário, acelerou a reforma agrária e distribuiu 20 milhões de hectares pelos camponeses. Fomentou-se o cooperativismo, foi nacionalizado o caminho de ferro e o petróleo em 1937, evitando-se a participação dos Estados Unidos. Para pagar aos expropriados, o povo doou os seus anéis de casamento e o seu gado. Em 1938 teve lugar em Lima a Conferência Pan-Americana, onde os Estados Unidos declararam a sua solidariedade para com os Estados americanos. Na Nicarágua, Sandino foi assassinado em 1934 por ordem de Somoza, mais tarde designado presidente pelos Estados Unidos. Na Europa, o rearmamento tinha um condicionamento político. O primeiro-ministro inglês Baldwin não ouviu Winston Churchill, que o aconselhava ao rearmamento em 1934, quando já todos tinham tomado posições. A URSS passou de 600 mil soldados a 1 milhão. A Itália mantinha nas fileiras meio milhão. O Marechal Pétain restabeleceu o serviço militar de 2 anos em França e Hitler ordenou medidas semelhantes ao criar a Wehrmacht, o Exército Nacional, desobedecendo ao Tratado de Versailles. A França protestou perante a Sociedade das Nações aquele ataque ao Tratado de Paz, enquanto a Inglaterra negociava com Berlim estranhos acordos.
Havia rumores de que os conservadores não viam com maus olhos os nazis e alguém relacionou aquelas conversas secretas com a abdicação de Eduardo VIII, oficialmente divulgada como sendo por amor. O novo monarca seria coroado, Jorge VI, de quem a filha Isabel se tornaria a princesa herdeira. Aquela agitação diplomática teve como resultado um tratado entre a França, a Inglaterra e a Itália, e todos comprometeram a dar a independência à Áustria. Hitler ria e a Itália pensava na Abissínia, que invadiu em outubro de 1935, sem que Haile Selassie nada pudesse fazer. A Sociedade das Nações impôs sanções, mas Mussolini, tal como tinha feito o Japão após a denúncia da sua ação ilegal na China em 1933, respondeu retirando a sua delegação de Genebra. A Alemanha tinha feito isto muitas vezes e nada tinha acontecido. Era natural que os nazis e os fascistas estivessem encorajados. Ninguém estragava os seus planos. Em janeiro de 1935 celebrou-se o plebiscito do Saar e a população votou a sua reintegração na Alemanha. Em março de 1936, Hitler promoveu o rearmamento da Renânia, contrariando o Acordo de Versailles e o que fora decidido em Locarno. A França poderia ter resolvido a situação na altura, mas Chamberlain, que garantia o Pacto de Locarno, conformou-se com um protesto. Hitler estava imparável. O seu prestígio entre o povo alemão subia em flecha. A debilidade dos democratas mudou o sistema diplomático. Nenhum pacto servia. Em 1935 falhava o Pacto de Assistência Franco-Soviético ou o da URSS com a Tchecoslováquia para travar o expansionismo alemão. Vítor Manuel III estava encantado. Em 2 anos, o Duce tinha tornado rei da Albânia e imperador da Abissínia. O panorama alemão na véspera da Segunda Guerra Mundial era preocupante, sobretudo após a crise dos Sudetas. Em 1934 morreu Hindenburg. Hitler assumiu também a presidência e instaurou o Terceiro Reich. O terror estendeu-se. A fuga de intelectuais e artistas cresceu. Freud, Einstein, Adorno, Thomas Mann, Arnold Schoenberg. Desde 1934, a Gestapo estava controlada pelo chefe da SS Heinrich Himmler. Em 1935, com as leis de Nuremberg, começou a perseguição aos judeus. As deportações e os campos de concentração não eram um segredo, mas o mundo preferiu fechar os olhos. A construção de infraestruturas fez-se graças às letras MEFO. O Terceiro Reich devia em 1938 42 mil milhões de marcos. Não importava. Mais tarde seriam utilizados o dinheiro, as propriedades, as obras de arte, até os anéis de casamento e os dentes de ouro de milhões de judeus que seriam imolados. Até as suas poupanças foram requisitadas. Jogos terríveis nos quais também participaram países como a Suíça, cúmplice de tanta miséria ontem e hoje. O potencial militar da Alemanha aumentou. Em 1934 tinha 13 milhões de homens nas fileiras e Göring começou o seu plano quaternal com uma frase: mais canhões e menos manteiga. A capacidade militar encorajou Hitler e as suas exigências eram cada vez maiores. Queria as regiões tchecoslovacas que falavam alemão, 3 milhões de sudetas ou cidadãos de cultura germana. O governo de Masaryk negou-se. Hitler concentrou as suas forças na fronteira. A Tchecoslováquia, que fazia parte da Triple Entente, estava protegida pelo Tratado de Locarno. A França apoiou o seu aliado, mas era impossível ajudar a Tchecoslováquia sem a Polónia e a Inglaterra. Hitler comunicou a Chamberlain em setembro de 1938 que daria o seu apoio aos Sudetas. Mussolini convocou uma reunião em Munique. Foram assistir Hitler, o próprio Chamberlain e Daladier. A Tchecoslováquia foi atraiçoada. Foi uma vergonha. A guerra era inevitável. Após ocupar os territórios sudetas, Hitler fomentou o separatismo da Eslováquia, que proclamou a sua independência em março de 1939. O presidente tchecoslovaco Hácha foi obrigado a assinar um documento humilhante e as tropas do Terceiro Reich ocuparam Praga. A Inglaterra e a França aceleraram a independência da Polónia, que iria ser a próxima vítima com o pretexto do corredor de Danzig.
Todos olhavam para a URSS, mas Stalin tinha os olhos postos no outro lado. O seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Molotov, admirava Hitler. Era natural, os dois desprezavam a justiça e até a vida. Ainda por cima, um entendimento com Hitler era a possibilidade de entrar na partilha da Polónia. Outro facto que se adivinhava era a agonia da Áustria. Em julho de 1934 teve lugar em Viena um falhado golpe de Estado nazi, mas o Duce, amparado pelos protocolos de Roma daquele ano, enviou 2 divisões e os alemães desistiram. O fascismo italiano dava a cara pelo fascismo austríaco de Dollfuss, que naquele mesmo ano seria assassinado pelos agentes nazis, pois era um problema para a Anschluss ou anexação, que aconteceu no dia 13 de março de 1938, no qual a Áustria se converteu na marca oriental do Terceiro Reich. Mas nem tudo eram desgraças, também havia diversão e vida. Mas no meio da alegria incontida e da música, os barulhos dos sabres eram cada vez mais audíveis. O mundo não inspirava otimismo. Em Espanha, a esquerda, que estava mais unida que a Frente Popular, ganhou as eleições em fevereiro de 1936, provocando grande agitação nas ruas. O assassinato do deputado Calvo Sotelo precipitou as coisas. No dia 17 de julho de 1936, a guarnição de Melilla declarou o estado de guerra e no dia 18 Franco sublevou-se. Largo Caballero, que tinha sido o ministro do Trabalho ao chegar ao governo, o Comitê Revolucionário, depois do triunfo da República, foi nomeado o chefe do governo de concentração da Frente Popular e criou a 4 de setembro o Exército Popular. Chegaram a Madrid os primeiros russos com armamento e foram formadas as Brigadas Internacionais. A fotografia de Stalin estava por todo o lado. O paizinho era para a esquerda uma espécie de messias da classe operária. Em novembro de 1936, com a chegada dos nacionalistas à cidade universitária madrilena, o governo republicano transferiu-se para Valência. A Frente de Madrid estancou enquanto tropas italianas ao serviço dos nacionalistas fracassavam em Guadalajara. Em março de 1937, a Legião Condor alemã bombardeou Guernica. Tudo foi desfeito, menos o objetivo prioritário, a fábrica de armas.
O governo de Largo Caballero caiu e Negri apresentou no dia 1 de maio de 1938 o seu programa para acabar com as hostilidades. Ninguém pareceu interessado. Hitler, que tinha começado a ajudar o grupo nacionalista com tropas disfarçadas de turistas, queria que Franco ganhasse a guerra. O mesmo queria Mussolini, o que levou a que a França e a Inglaterra não tentassem enfrentar a Alemanha. No fundo, os olhos estavam postos na guerra mundial que se avizinhava. Uns esperavam evitá-la, outros tentavam provocá-la. Com este cenário, os republicanos contra-atacaram em Brunete e Belchite. Em outubro de 1937, o governo transferiu-se para Barcelona. Franco marchou até ao Mediterrâneo e dividiu em duas a Espanha Vermelha. Em julho de 1938, numa grande ofensiva republicana, 7 divisões atravessaram o Ebro e voltaram em novembro perante o empurrão dos nacionalistas. Houve 70 mil baixas. As brigadas internacionais regressaram aos seus países. Barcelona capitulou em janeiro de 1939. No dia 1 de abril, a guerra tinha acabado. Para trás ficava 1 milhão de mortos e um país desfeito. No âmbito soviético, a URSS aprovou em 1936 a sua Constituição e converteu-se em Estado Federal. Parecia uma democracia, fazia fim-capé nos direitos dos cidadãos, mas com uma condição: sempre que esteja de acordo com os interesses do proletariado. Ninguém se esforçou em travar Hitler. Pio XI, que morreu em 1939, tentou, mas o seu pontificado esteve mais ocupado em combater o materialismo e a revolução intelectual. O que fazia era impulsionar a ação missionária e fomentar o ativismo da palavra perante as bombas, como mostraram as suas encíclicas Divine Redentores contra o marxismo ou Mitbrennender Sorge, com ardente preocupação contra o totalitarismo, em 1937. Enquanto os intelectuais falavam do ocaso da religião, as igrejas ficavam cheias de pessoas decepcionadas. Pio XII, que tinha sido núncio em Berlim e conhecia Hitler, assumiu o pontificado em 1939. Não trazia esperanças. A igreja, que poderia fazer? Ser um gigantesco pano de lágrimas. Na China, Chiang Kai-shek assumiu a presidência em 1935, após vencer o Exército Vermelho. Acabou uma parte da Guerra Civil. Um ano antes, Mao Tse-tung tinha começado a longa Marcha dos Sobreviventes, um percurso de 10 mil quilómetros que acabou em 1936, ao fundar em Yan'an a sua República Comunista. Naquele ano, Chiang Kai-shek foi detido pelos generais da Manchúria porque não travou a entrada japonesa naquela região. Zhou Enlai conseguiu libertá-lo a tempo de participar na Guerra Sino-Japonesa, liderada por Chiang Kai-shek após uma aliança entre o Kuomintang e os comunistas. Em 1937, o Japão, que o ano antes se tinha aproximado da Alemanha com o Pacto Anti-Comintern, invadiu a China com um pretexto banal: o incidente da ponte de Marco Polo, perto de Pequim, onde soldados japoneses e chineses dispararam uns contra os outros. Assim começou a Guerra Sino-Japonesa, que terminou 8 anos depois. Aviões japoneses bombardearam a capital da China. As tropas nipónicas desfilaram por Nanking após desembarcar em Xangai. 1 milhão de quilómetros quadrados foram ocupados e com eles cerca de 60 milhões de chineses. Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek deixaram de lado as suas diferenças. A Índia seguiu a desobediência civil de Gandhi até 1934. Em 1935, o Government of India Act dava um enorme poder a vice-reis e governadores. 2 anos depois, a Birmânia foi proclamada colónia britânica. No Médio Oriente, a geografia, a estratégia política e o petróleo determinaram o seu grau de importância. Em 1933, após a morte de Faisal, foi proclamado o rei do Iraque, Ghazi I, que inaugurou o oleoduto Iraque-Haifa em Israel. Enquanto a Arábia, reino saudita fundado em 1932, mantinha guerras com o Iêmen desde 1934. Na Palestina, o acesso nazi ao poder provocou a imigração judaica, que em 1935 superou os 60 mil imigrantes, o dobro que 2 anos antes, e os árabes pediram à Inglaterra que acabasse com esta imigração.
No âmbito científico, Frédéric Joliot e Irène Curie obtiveram o Nobel da Física em 1935 por descobrir a radioatividade artificial. Enrico Fermi conseguiu a fusão do urânio em 1934 e 4 anos depois Otto Hahn e Fritz Strassmann conseguiram a fusão nuclear, base da energia atómica. O gigantesco telescópio de Monte Palomar, com a sua lente de 200 polegadas, estava prestes a ser inaugurado na Califórnia. Desde o início do século, a indústria têxtil alcançou um grande desenvolvimento. Por entre os inventos práticos sobressaiu o nylon em 1937, descoberto por Wallace Carothers. O mundo das fibras artificiais experimentou um grande avanço: poliéster, poliuretanos, poliamidas e o Teflon. Em 1936, as Olimpíadas celebraram-se em Berlim. A Alemanha ganhou 33 medalhas de ouro frente às 24 ganhas pelos Estados Unidos. Os nazis falaram de superioridade ariana, mas o atleta negro Jesse Owens ganhou ao alemão Long na prova do salto em comprimento. E Hitler abandonou a tribuna. Como iria apertar a mão a um negro? O boxe vivia na Itália um momento de apogeu com Primo Carnera, que em 1933 ganhou o título mundial. Foi uma época dourada para este desporto. Em 1936, o alemão Max Schmeling venceu por KO Joe Louis e dispunha-se a enfrentar Jim Braddock. Mas foi Joe Louis quem derrotou Braddock, transformando-se no primeiro campeão negro dos pesados desde os tempos de Jack Johnson. Em 1937, o desastre do Zeppelin Hindenburg chocou o mundo após ter caído envolto em chamas sobre New Jersey, depois de ter atravessado o Atlântico. Causou choque o desaparecimento do filho de Lindbergh. O seu assassino, Bruno Hauptmann, foi condenado à cadeira elétrica. A velocidade e o risco eram uma obsessão. O comboio conseguiu em 1934 fazer o trajeto Chicago-Los Angeles a mais de 175 km por hora. Corridas de carros e aviões mantiveram a emoção de quem contemplava os riscos da velocidade. No mundo do cinema, a indústria americana despertou a atenção. Entre 1930 e 1940, a sua produção não foi inferior a 600 filmes por ano. John Ford realizou em 1935 uma obra mestra, O Delator, The Informer, no contexto da luta da Irlanda pela sua independência. Um conceito inédito de humor abria novos caminhos à expressão do absurdo, Uma Noite na Ópera dos Irmãos Marx. Naquela época, falava-se de Margarita Gautier de George Cukor, protagonizada por Greta Garbo e Robert Taylor. A famosa diva tinha filmado em 1935 com John Gilbert Anna Karenina. Johnny Weissmuller, campeão olímpico de natação, interpretou em 1934 com Maureen O'Sullivan Tarzan dos Macacos, que já tinha tido a sua primeira versão em 1917, realizada por Scott Sidney. Na Inglaterra, Alfred Hitchcock estreou O Homem que Sabia Demais com Peter Lorre. O cinema americano era o cinema, preenchia tudo. Em 1935 o musical causava furor e com ele o casal da moda, Fred Astaire e Ginger Rogers. Judy Garland protagonizou O Feiticeiro de Oz, o maior êxito cinematográfico do momento, ao lado de filmes importantes na história do cinema. Tudo o vento levou com Clark Gable e Vivian Leigh. A Espanha vivia a sua segunda Idade Dourada, a geração de 27 em poesia e a de 98 na narrativa e no pensamento. Desde Juan Ramón Jiménez e Jacinto Benavente, 2 prémios Nobel, até Valle-Inclán, Unamuno, Baroja, o filósofo Ortega y Gasset e os Machado. Garcia Lorca estreava 3 obras magistrais, Bodas de Sangue, Irma e A Casa de Bernarda Alba. Paris impunha um novo entusiasmo, as novas invenções e modas. Em 1933 causou sensação um desfile parisiense de modelos com vestidos de celofane, onde por baixo aparecia uma inovadora moda de roupa interior. Tudo se exibia se fosse novidade. Sapatos, vestidos de tarde muito chiques, com adornos de joias, chapéus com flores, fatos de banho. Também os homens se interessavam pela passarela e em 1938 a imprensa de Nova Iorque alberga um desses eventos. Eram modas de temporada inspiradas no cinema, como os surpreendentes penteados das estrelas imitados pelos snobs.
Para a difusão dos estilos de vida contribuiu a televisão. Após meio século de provas, a BBC encontrou um sistema de 405 linhas e 25 imagens por segundo. Também o poder da rádio ficou patente na noite de 30 de outubro de 1938, na qual Orson Welles fez difusão de uma invasão extraterrestre com A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, um guião que provocou o terror de milhões de americanos. Também no velho continente, apesar dos problemas, alemães e italianos competiam pelo mercado utilitário. Inclinava-se pelo carro ligeiro, como demonstrava o Salão Francês de Automóvel de 1937. Procurava-se combinar segurança, velocidade e conforto por um bom preço. Mas não é esta uma época de sorrisos. Os nacionalismos, a luta de classes, o ódio racial, isto tudo juntou, criou a vontade de enfrentamento. O conde Chiano, ministro dos Negócios Estrangeiros de Mussolini, perguntou ao seu homólogo alemão após a tomada do corredor de Danzig se era isso que os alemães pretendiam. E Ribbentrop respondeu com tremendo cinismo: não, agora já não. Agora queremos a guerra.